Ah, querido. Pode começar. Boa noite a todos. Parabéns pelo aniversário da casa. Eu não lembro quantos anos. Quantos anos tem a casa, Aldair? 37 anos. Nosso Deus! Então, a Casa Espírita Cristã Mensageiros da Luz, em Santa Teresa, tem 37 anos. Parabéns, porque isso demandou muito trabalho, muito esforço dos encarnados também. E os desencarnados não teriam feito trabalho nenhum sem os encarnados para pegarem no pesado. Então, parabéns para toda a equipe espiritual, tanto encarnada quanto desencarnada. Vejam, essa lição de hoje, esse estudo que nós vamos fazer, Amor, Essência Divina, na verdade, veio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Porque lá no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o subtítulo Além do Amor, no item 9, o Espírito Fénelon fala assim: o amor é de essência divina a todos vós, do primeiro ao último. Tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Quando eu estudei isso, eu estava também estudando a Gênese. E havia acabado de estudar o Livro dos Espíritos. Então, eu juntei esses 3 livros, mais o Evangelho de João Evangelista, graças ao estudo da obra Fonte Viva do Emmanuel, e montei esse estudo para nós refletirmos o quê? Como nós podemos ter um vislumbre da imensidade do amor de Deus por nós e como que essa essência está em cada um de nós. Nós é que precisamos descobrir esse perfume do amor em nossos corações. Porque tem uma liçãozinha que eu pedi para o Eudaí pular para não atrapalhar, que se chama Cresçamos para o Bem, onde Emmanuel fala o seguinte: no entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Nós só tiramos de Deus aquilo que nós precisamos, ou seja, aquilo que nós percebemos e conseguimos usar. Aquilo que nós compreendemos e praticamos fica para nós. O que nós ouvimos e não praticamos volta para Deus. Então, Emmanuel continua depois falando assim: recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Ou seja, Deus não dá uma medida para João, 2 para Maria, metade para Rita. Ele não faz isso. Não é Deus que vai nos dando em quantidades. Somos nós que vamos crescendo à medida em que nós encontramos nele essa ressonância de amor. E por quê? Porque é só quando eu estou na vibração do amor que é possível ser intuída na minha inteligência para que eu cresça tanto cognitiva quanto emocionalmente. Percebam bem, é quando eu busco na fé, seja na fé humana ou na fé divina, ou seja, na minha autoconfiança, ou na confiança de Deus,
ou confiante em nós dois. É nesta hora que eu recebo intuitivamente as energias, o entendimento, as ideias do que eu preciso para expandir meu espírito no sentido tanto da inteligência quanto da boa moral. Quando nós vamos entender isso, nós vamos, assim, avaliar o que está acontecendo no planeta nesse momento de transição. Qual é essa confusão? Então, vamos ficar divididos, porque hoje parece que o planeta inteiro está dividido parece que é no bem e no mal, onde ninguém entende muito bem o limite do bem e do mal. De outra forma, o que acontece com esses espíritos que estão sendo levados para outros planetas porque não poderão ficar aqui mais na Terra? O que acontece com os nossos relacionamentos aqui nesse embate do dia a dia? Porque nós estamos vivendo em momentos especiais. Então, vocês viram há pouquinho, estava aí o Livro dos Espíritos. Agora, eu só coloquei os capítulos de A Gênese, porque eu acho que vale a pena ler muito. Olha, o Livro dos Espíritos, depois a Gênese, são mais 2 slides, e aí nós vamos chegar no Livro dos Espíritos, naquela pergunta fantástica, onde diz assim: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Vejam bem, os espíritos vão explicar a Kardec que quando não tiver mais o espírito obscurecido pela matéria, quando pela nossa perfeição nós tivermos nos aproximado de Deus, nós o veremos e o compreenderemos. Então, nós compreenderemos o mistério de Deus, compreenderemos o que é Deus, quando a matéria não cerrar mais os nossos olhos, ou seja, quando nós, superando as nossas escuridões, tivermos enxergado em nossa essência o amor divino. Quando estivermos totalmente ligados a essa essência divina em nós, nós compreenderemos perfeitamente o que é Deus. E não é uma coisa que é vaga, é uma coisa prática. Porque imagine, se nós estamos na aura de Deus, no hausto do Criador, se nós estamos no pensamento de Deus, nós estamos mergulhados nesse plasma divino. Nós estamos aqui. Deus está entre nós. Deus ocupa todos os espaços, dentro e fora de nós. A questão é nós descobrirmos Deus em tudo e em todas as coisas. E não se faz isso da noite para o dia. Se faz isso em muitas e muitas encarnações. Porque quando nós passamos a construir uma relação de intimidade com Deus, porque a partir do momento que eu compreendo que Ele está aqui à minha volta, dentro de mim, me permeando, que Ele está daqui até aí onde vocês estão, que nós estamos ligados através dele nesse momento, apesar da distância física, eu vou entender que eu posso conversar com Deus a qualquer instante. Eu posso falar qualquer coisa para Deus. Qualquer sinceridade mais cruenta da minha mente, eu posso confessar a Deus. Porque Ele me conhece, Ele me compreende, Ele me acolhe. E se eu pedir com sinceridade, Ele vai me ajudar a superar as minhas mazelas. E Ele mesmo vai potencializar as minhas qualidades para que eu possa ainda mais brilhar e crescer em direção a Ele. Porque o que Ele quer de nós? Que nós nos aproximemos dele cada vez mais.
Então, qualquer coisa, qualquer situação na vida que nos afaste daquela felicidade relativa que nós já alcançamos, daquele bem-estar, de estarmos conosco mesmo, estarmos bem, qualquer empecilho que nos afaste de Deus ou do bem-estar conosco mesmo, que nos afaste desse amor básico, nós devemos perguntar: a quem interessa que eu não fique bem com Deus ou comigo mesma? Não é? Então, vamos pular daí. No Evangelho segundo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a lei do amor, como eu falei para vocês, está escrito lá: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Os espíritos dizem que não há um espírito, por mais cruel e endurecido que seja, que não tenha amado alguém. Então, se esse espírito que um dia amou alguém, agora recrudesceu no mal, é porque ele está se protegendo do amor, da dor que esse amor lhe causou e que ele não quer voltar a sentir. E ele escolhe o mal por ignorar o valor do perdão. Porque a maioria entende o perdão não como força, mas como covardia, né? Então, os efeitos da lei do amor são o quê? O melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Se nós reencarnamos, o nosso objetivo principal é o nosso melhoramento moral. O intelectual fica em segundo plano, mas o moral é o essencial, porque o moral vai garantir que tudo o que viermos a aprender, usaremos para o bem. Então, continua nesse capítulo o Fénelon falando assim: a Terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado. Não, eu dei, não é para passar, não. A Terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtudes todas filhas do amor. E é nesta fase que nós já estamos desde o tempo de Joana d'Arc, porque Joana d'Arc já começou a fazer essa limpeza no planeta Terra lá no século XIX. Então, nós vamos caminhar. Eu acho que ela foi do século XIX, agora vocês me perdoem se eu estou falhando a memória. Então, nós vamos observando que as coisas de Deus são feitas de forma tranquila, aos poucos. Não é nada que é violento, avassalador, assustador. Não é nada que vai abalar e destruir ou bagunçar o planeta, causando furor e desespero em todo o planeta de uma vez só. Não é assim que as coisas funcionam. É por esses motivos que a gente vai entendendo por que tem guerra aqui, guerra ali, por que aparece outra guerra cá e outra lá, por que uns estão querendo provocar guerra onde não existe. Isso é do bem, não é? São as questões que nós vamos pensar aqui hoje. Então, em O Livro dos Espíritos, na parte 4, das Esperanças e Consolações, no capítulo 2, da Penas e Gozos Futuros, no subtítulo Intervenção de Deus nas Penas e Recompensas, Kardec pergunta: como cada homem pessoalmente Deus se ocupa? A pergunta é bastante longa, mas a essência é isso aí. Vem cá, Deus nesse universo imenso, com esse monte de
seres que ele criou, com esse monte de planetas que ele criou, ele sabe quem é a Cristina, quem é o Daí, quem é a Ângela, né? Ele conhece cada um de nós. E os espíritos respondem, Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada, para a sua bondade, é destituído de valor. Em A Gênese, no capítulo 1 ou 2, Deus, se não me engano é o capítulo 2, intitulado Deus, Kardec pergunta aos espíritos e compreende o que, ora, se nós estamos mergulhados no pensamento divino, é como se uma relação, se eu mexer, se alguém espetar o meu dedo do pé, eu sei que espetar o meu dedo do pé. Então, se eu estou sofrendo, Deus sente meu sofrimento, mesmo antes que eu tenha consciência de estar sofrendo. Porque meu sofrimento começa no espírito. Até essa energia, essa dor, ser codificada pelo meu cérebro, nesses milésimos de segundos, Deus já sentiu, já percebeu. Deus percebeu ainda antes, porque Ele previu a dor que eu estou provocando para mim. Então, Deus sente tudo o que Ele cria. Ele sente. Quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos falar assim, nossa, mas lá diz que tem pessoas que não são de Deus. Uns são de Deus e outros não são de Deus. Ora, todos somos de Deus. O fato que uns estão com Deus e outros não. Os que estão com Deus, ele tem como ajudar de forma mais efetiva. Os que o rejeitam, ele precisa esperar, porque Deus também respeita o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma lei universal. E o único que pode interferir no nosso livre-arbítrio é o próprio Deus. Então, Deus nos permite fazer o que nós quisermos, nos afastarmos dele, a gente dói, sofre, e ele espera. Na hora que ele acha que aquele sofrimento, aquela dor já não está mais funcionando, porque não está trazendo-nos para ele, através da fé, do arrependimento ou do desejo de melhoria, ele dá um saculejão na nossa vida e a nossa vida muda. Alguma coisa muda para que nós passemos a procurar por ele de alguma forma. Ah, então Deus é um ditador, né? Deus não é um ditador. Deus está em tudo. E quando nós encontramos Deus, nós encontramos a nossa paz. É como se nós disséssemos assim, ah, então respirar também é uma ditadura. Porque se eu não respiro, eu morro. Então todos nós respiramos e nem percebemos que respiramos. Deus, nós estamos no alto do Criador, no halo divino. Nós respiramos Deus a todo instante. E aquele que não anda com Deus, anda contra Deus. Aquele que não anda no bem, anda no mal. Porque não existe morno, existe certo e errado. Existe bom e ruim. O que existe é uma gradação da consciência que eu tenho do bem ou do mal que eu pratico. Então, na medida em que eu tenho mais consciência, mais responsável eu sou, mais recompensas terei ou mais punições causarei a mim mesmo. Isso que nós precisamos entender. Vamos seguir, Odaí? Então, continuando aí, não, a gente vai andar uma pergunta para trás, que é 610, quando Kardec pergunta: ter-se-ão enganados os espíritos que disseram constituir um homem, um ser à parte na ordem da criação? Porque os espíritos explicam que o homem não é como os animais. Animais são animais.
Eles vieram e foram criados para servir aos homens. Os animais não são espíritos humanos. Não são. Eles são espíritos animais. Eles são diferenciados. Os espíritos respondem. Os espíritos não se enganaram em dizer que o homem é um ser à parte da criação. Não tem não, Eudaí. É aí. Ele disse, não, mas a questão não foi desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros e ter outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Ora, então o ser humano é um ser à parte e foi criado com o objetivo de conhecer Deus. Conhecer Deus não é ver Deus. Conhecer Deus é compreender o mistério da divindade. A primeira questão que nós estudamos hoje é nos aproximarmos de Deus através da nossa perfeita percepção, assimilação e prática do que há divino em nós. Percebem? E aí vamos passar, Eudaí? Aí nós chegamos em A Gênese. Em A Gênese, no capítulo 18, são chegados os tempos, a geração nova, item 27. Os espíritos vão começar nos dizendo assim, olha lá, a Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Vejam o que isso quer dizer. Nós estamos numa fase de transição planetária que acontecerá de forma gradual, sem desordem, de forma ordeira e tranquila. A geração nova de espíritos que estão aqui já reencarnando há muitos anos no planeta Terra, estão aqui, chegando entre nós, enquanto esses espíritos que estão arraigados no ódio, na guerra, no poder pelo poder, no desejo de causar dor e prejuízo, intencionalmente, esses já estão sendo levados para outros planetas há algum tempo. Então, os espíritos vão dizer aí, nesse item mesmo, o seguinte: para que na Terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, e somente ao bem se dediquem. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, haverá uma troca. Quer passar, Eudaí? No item 28, ele vai dizendo, a época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações. Pela natureza das disposições morais, porém, sobretudo das disposições intuitivas e inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. Então, essa é uma dica preciosa para nós não nos permitirmos ser confundidos pelos falsos profetas. Porque hoje, nessa falta de limite claro entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, essa confusão está fazendo com que muitas pessoas
pela onda da moda, das mídias sociais, procurem caminhos equivocados na vida. As mídias têm trazido para nós também muitíssimas notícias falsas e distorcidas, principalmente quando coloca lá, isso tem demais no Instagram, não sei o que é espírita. Não é porque é espírita que está fundamentado na codificação espírita. Não é porque o livro diz que foi psicografado que ele é fiel à doutrina espírita. E nós já não podemos mais nos deixar iludir. Então, vamos observar tanto nas nossas crianças o que elas estão trazendo para nós, quanto a nossa própria intuição nos diz a respeito de certas sugestões, se elas nos interessam ou não, se elas são de boa ou má moral, né? Então, acontece que os espíritos estão dizendo aqui, então vai trocar um espírito ainda muito endurecido por um mais novo que já ama o bem e procura fazer o bem. Sim, mas os espíritos continuam dizendo, não se comporá a população do planeta Terra exclusivamente de espíritos superiores, mais do que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então eu não preciso ser muito boa e perfeita. Se eu já tenho dentro de mim o sentimento de boa vontade e realmente é sincero, quando eu erro, eu reconheço, eu peço perdão, eu recompenso a quem eu prejudiquei, eu procuro me modificar. E eu tenho interesse em crescer, em fazer melhor e em adiante, eu estou garantindo o meu lugar aqui. Então, a questão é, onde está o meu coração em todas as coisas? Aí, vamos lá, continuando em A Gênese, os espíritos vão dizer assim, não se deve entender que por meio dessa imigração de espíritos, sejam expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores todos os retardatários. Olha, eu achei isso fantástico. Porque os espíritos vão dizer assim, olha, não são todos os espíritos que ainda fazem coisas equivocadas, fazem escolhas erradas, as coisas que são evidentes, que não são boas e tão envolvidas nelas, né? Não são todos esses espíritos que vão embora. Por quê? Porque existem aqueles que trazem prejuízo pelo desejo de prejudicar, pelo desejo de fazer o mal. Eles amam mais o mal do que o bem. Esses não ficarão. Mas aqueles que são Maria vai com as outras, que entram na vibração dos outros, que entram no jogo do errado, que erraram mais por arrastamento ou por não ter encontrado uma opção melhor, porque as circunstâncias da sua vida não o facilitaram para escolhas mais arrojadas, mais inusitadas, porque vive num meio muito complicado, esses ficarão, porque terão novas chances. E não encontrarão em torno de si mais aqueles espíritos tão endurecidos que o levaram para o mal. Não. Eles ficarão e encontrarão em torno de si espíritos que já estão mais sábios, mais pacientes, mais caridosos, para os ajudarem a se reerguer. Porque os espíritos dizem que esses que cedem ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo, esses espíritos têm a casca pior do que o interior. Eles parecem piores do que realmente são. Então, eles dizem assim, é muito simples o modo por que se opera essa transformação, sendo como se vê, toda transformação de ordem moral.
sem se afastar nadinha das leis da natureza. Mas, meus queridos, nós também precisamos lembrar que, na essência divina, espíritos que já alcançaram esse contato mais intenso com Deus, eles mesmos pedem serviço. Eles querem ajudar a causa do bem. Então, eles se tornam anjos da guarda. Espíritos protetores, espíritos familiares ou simpáticos. Mas a questão aqui que eu vou falar do anjo da guarda. Eles se tornam anjos da guarda. E o anjo da guarda, ele nos protege. Até onde? Até onde vai o compromisso dele com a gente? Se o anjo da guarda sai, outro espírito toma conta dele, porque às vezes o anjo da guarda tem outras missões a cumprir. Então vejamos, poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de se submeter à influência dos espíritos inferiores. O protetor volta desde que o protegido o chame. Então, em respeito ao livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio, a quem só Deus pode interferir, a qual só Deus pode interferir, o anjo da guarda fala, não, ele não quer minha companhia. Ele quer a companhia desses espíritos menos esclarecidos. Eu vou esperar que ele me chame. Não é justo. Quem consegue ajudar alguém que não deseja ser ajudado? Não é? Ora, mas anjo da guarda está ao nosso lado por ordem de Deus. Deus deu essa missão ao anjo da guarda. É uma missão sagrada. Assim como ser pai e mãe é uma missão sagrada. Porque pai e mãe são os anjos da guarda encarnados dos filhos. Ou pelo menos deveriam ser. Né? Então, o Santo Agostinho fala assim, interrogai, não é para mudar não, Eudai. Interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Bom, aqui nós estamos falando do segundo relacionamento íntimo que nós precisamos criar. O primeiro é com Deus e Jesus, podemos colocar os dois aqui juntos, e o segundo é com o nosso anjo guardião. Nós podemos falar com eles três, tudo que está na nossa alma, tudo que vai no coração, todo o nosso medo, a nossa angústia, todo o nosso desejo de melhoria, toda a orientação que a gente precisa. Porque através da nossa intuição, eles nos darão as respostas, tanto cognitivas, né, tanto da inteligência prática da vida, quanto as questões morais, aquelas que vibram em nossas fibras do coração. Nós não somos em momento nenhum abandonados, nós não estamos em instante nenhum sozinhos, ok? Na próxima questão, ainda na mesma questão, é só pular daí. Os espíritos continuam. Aos que consideram impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós vos influenciamos as almas, embora estando muitos milhões de léguas distantes de vós. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Vejam o convite. Bom, do mesmo jeito que Deus nos sente e sente a menor de suas criações, os nossos anjos da guarda
também nos sentem, porque eles têm um compromisso formado perante Deus de nos cuidar. Então, eles estão em ligação direta e constante conosco. Eles nos deixam em paz se nós quisermos andar por caminhos aos quais eles não afinizam. Mas se nós pedimos socorro, eles vêm nos resgatar. Estarmos próximos a Deus, próximos a Jesus, próximos aos nossos anjos da guarda, sempre será uma escolha interior que a gente tem que falar da fé. Será a nossa escolha interior, mas ela não se faz da noite para o dia. Eu preciso aprender o meu jeito de conversar com Deus, com Jesus, com o anjo da guarda. Eu preciso aprender o meu jeito de entrar em contato com eles e sentir o que eu devo fazer. Então, fazer prece não é quando eu acordo e quando vou dormir. Isso é o mínimo. Eu faço prece o dia todo. O tempo inteiro, porque eu agradeço a Deus o céu, a chuva, as plantas, o abraço do filho, o carinho do marido. Eu agradeço o amor pelos meus irmãos. Eu agradeço os amigos espíritas, o carinho que nós temos uns pelos outros. Eu agradeço tudo de bom que tem pelo meu caminho, inclusive as coisas que são difíceis. Porque as coisas difíceis são outro meio de Deus fazer com que a nossa fé se fortaleça. Porque quando está muito difícil e eu não tenho a solução, eu vou buscar no juiz supremo. Eu vou procurar a solução em Deus. Então a dor vem quando a gente esqueceu Deus. Mas quando a gente está passando por momentos difíceis, ligado a Deus, a gente não sente dor. A gente encontra uma paz na tempestade. A gente encontra uma paz no maremoto. Seja o que for, eu estou bem. Eu sei que vai sair da melhor maneira possível, porque Deus não vai permitir que saia errado. E isso é uma conquista. É a conquista da fé raciocinada. Mas eu quero mostrar para vocês um tesouro. Porque essa palestra eu havia montado em 2021, né? Muito tempo atrás. E quando eu fui preparar essa palestra para falar para vocês hoje, e porque as nossas ideias mudam, não é? Nós vamos estudando com o tempo e nós vamos criando uma nova linha de raciocínio. Eu encontrei na primeira carta de João coisas lindíssimas que vale a pena a gente ler junto. Vamos lá? No capítulo 4, não passa tudo não, Edaí, só espera um instantinho. No capítulo 4 da primeira carta de João, ele vai alertar a respeito dos falsos profetas. Meus queridos, prestem atenção. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia do Divaldo, nessa fase de transição, onde nós estamos vendo o nosso planeta, tudo no planeta está polarizado entre o bem e o mal, é porque os espíritos inimigos de Jesus vieram com carga total para fazer desacreditar Jesus, para fazer desacreditar Deus. Porque um mundo sem uma justiça plena e soberana que esteja acima da falha moral humana não pode ser aceita pelo mal, porque o mal é olho por olho, dente por dente. O mal quer briga, o mal deseja guerra. O mal não vê o que é certo e o que está errado. O mal quer que o mal brote, cresça. Então, já naquele tempo que se passava a situação semelhante, não é à toa que caíram na idade, nós caímos na Idade Média, não é verdade? Já naquele tempo, João alerta nessa carta a respeito dos falsos profetas. E ele vai dizendo aí, olha lá, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus,
pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Estamos na mesma fase? Nós estamos repetindo o que aconteceu naqueles tempos. Nós estamos repetindo, porque a nossa lição não foi aprendida. Mas desta vez, nós estamos vendo que, excetuando aqueles que, por engano, por serem mais Maria vai com as outras do que serem do mal mesmo, né? Desejarem, sentirem prazer no mal, excetuando esse. E nós não considero que nós estamos querendo fazer o bem. Excetuando isso, o que for de guerra e de ódio não vai ficar no planeta. Perceba? Vamos para o próximo. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Olha como que a gente vai distinguir de acordo com o que nós lemos agora em a Gênesis. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio da carne é de Deus. Gente, na época de Kardec, que trouxe o Consolador, que é o Espiritismo, nós tivemos outra fase dessa no planeta, onde um determinado homem colocou a hipótese de que Jesus não tinha um corpo de carne, mas um corpo de energia. Ele era só energia. E olha o que João diz, porque isso aconteceu. Na época em que Jesus desencarnou, como o corpo dele sumiu da sepultura, muitos começaram a dizer que ele, na verdade, nunca existiu, que aquilo era a criação da humanidade. Então, se nós pensarmos nisso, nós vamos entender que houve mentira do anjo falar com Maria e José, da Maria engravidar, deles precisarem fugir, de Jesus nascer, de ter manjedoura, de ter reis magos, de ter pastores, da fuga para o Egito, foi tudo mentira. Do retorno para Nazaré, de todos os milagres, previsões, de todas as coisas que Jesus nos ensinou, foi mentira. Foi mentira, então, que ele foi preso, que ele foi torturado, que ele foi crucificado. É mentira até que Jesus sangrou. Porque se ele não veio em carne de Deus, veio da carne. Se a gente não acredita, a gente não acredita em Jesus. Jesus é uma falácia. Preste atenção, o período que nós estamos passando está se repetindo já pela terceira vez. Vamos lá para o próximo. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Preciso dizer mais alguma coisa? Próximo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Próximo. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Então, mesmo aquele que ama e que está lá longe, endurecido no mal, ele conhece Deus e não sabe que conhece. E não sabe o quanto é bom. Viram? O amor de Deus está no coração dele. Ele que se recusa a perceber. Vamos para o próximo, daí que o tempo venceu, né? Ninguém jamais contemplou a Deus. Olha, se ninguém jamais contemplou a Deus, é que a gente não vai ver Deus. A gente vai compreender. A gente vai sentir cada vez mais Deus em sua grandeza. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é realizado. Nisso reconhecemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu o seu Espírito. E nós contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Olha o que João está falando. Para quem duvida que Jesus não foi de carne e osso, João está dizendo, nós
contemplamos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Eu sou testemunha que Jesus era de carne e osso. Vamos lá? Quanto a nós, amamos, porque Deus nos amou primeiro. Ô, gente, olha que coisa rica. Na psicologia, a gente aprende que o filho aprende a amar a partir do amor que recebeu dos pais. Mas nós não somos dependentes apenas dos nossos pais encarnados e imperfeitos. Nós temos um amor superior ao amor humano, que é o amor de Deus, que apesar da qualidade do amor defeituoso que nós damos e recebemos, ama a todos os seus filhos e amou sempre antes de todo e qualquer outro espírito, né? E esse é um mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, meus queridos, o amor é a essência divina e nós que precisamos praticar esse amor em nós e entre nós.